Bater ou não em seu mestre, a herança confucionista no Kung Fu. Em Mulan, filme da Disney de 2020, a jovem guerreira recebe de presente uma espada com 4 ideogramas cravados em sua lâmina: lealdade, coragem, verdade e Xiao, que significa devoção filial ou piedade filial. São virtudes, e quando falamos em virtudes, nas artes marciais, sejam artes chinesas, coreanas ou japonesas, estamos, na verdade, nos remetendo aos pensamentos de Confúcio. Sim, os pensamentos desse velho sábio ecoam até os dias atuais. Eles foram registrados principalmente no livro Analectos, que é tipo um grande compilado de sabedoria feita pelos seus discípulos após ele partir dessa para o além, cerca de 2.500 anos atrás. Imagine só uma turma de alunos dedicados anotando todas as pérolas de sabedoria do mestre. Esses ensinamentos são cheios de princípios éticos e morais e formam a base do que chamamos de confucionismo. No filme da Mulan, essa última virtude, em especial, trata justamente de como você deve ser capaz de largar tudo, todos os seus afazeres, todas as suas ambições, aquilo que você está trabalhando, a sua casa, para, caso necessário, vá cuidar do seu superior hierárquico, seja o seu pai, seu avô, seu chefe, pensando, é claro, na sociedade daquela época. E foi justamente o que Mulan fez. Resumindo, ela passou por cima do sistema ao se disfarçar de homem, poupando assim a ida do seu pai para a guerra. Fazol tinha idade avançada e saúde bem debilitada, certamente ele morreria na batalha contra os Hunos. O ato de bravura de Mulan é ainda mais impressionante e louvável quando entendemos o modo pelo qual ela quebrou as regras pré-estabelecidas daquela sociedade patriarcal chinesa. Roubar a espada e a armadura do pai e se passar por um homem no alistamento militar era algo muito radical e audacioso, ainda mais se pensarmos nas limitações do gênero feminino naquela época. A filha, que apenas deveria ter bons modos e se sair bem num casamento arranjado, não se moldava às regras sociais, por isso embarca numa missão que qualquer um diria ser suicida. Vale destacar que ela colocou sua vida em risco 2 vezes. Além de enfrentar o inimigo no campo de batalha, teve que manter a farsa perante o exército chinês o tempo inteiro. Se fosse descoberta, o que aconteceria? Quando Mushu, o dragãozinho do desenho de Mulan, aparece para ela pela primeira vez, ele dá um susto contando para ela o que aconteceria caso ela fosse descoberta. Se o exército descobrir que você é mulher, a sentença será morte! E é pela bravura de Mulan, por causa de seu pai, que o ideograma Xiao encontra-se no verso da espada, separado dos demais, piedade filial. Hua Mulan, como é chamada na China, é um exemplo não apenas da força e capacidade da mulher perante os homens, mas também é um ícone da devoção filial de Confúcio. E o que isso tem a ver com o Kung Fu? Como eu disse, quando a gente fala sobre virtudes, elas vão moldar justamente nas artes marciais asiáticas, dentro do Guan, dentro do Dojo, a forma como nós vamos nos relacionar, seja entre os alunos e com os nossos mestres. A cortesia, Li, também é enfatizada por Confúcio. Envolve um conjunto de ritos de etiqueta que adotamos no dia a dia de uma escola, seja no Kung Fu, Karatê, Aikido, Judô, Taekwondo. Afinal, são artes marciais que possuem a mesma origem filosófica. Jin Li, a saudação que adotamos dentro do Kung Fu, é um exemplo disso. Jin significa saudar ou reverenciar e Li, cortesia, o lado do cerimonial onde você faz a saudação, assim como a sua postura perante um superior hierárquico, perante a área de competição quando você é um atleta, há toda uma forma, uma etiqueta, e isso vem de Confúcio. Então, nesse pensamento, se você segue nas virtudes para Confúcio, você se torna um indivíduo elevado, no sentido de alcançarmos como se fosse a nossa maior versão enquanto ser humano. Calma que eu vou te explicar melhor, mas antes eu preciso lembrar que você tem que deixar o like. Então deixa o like aí, o seu like é muito importante. Se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, confere os links que eu deixo na descrição, tem o meu curso online, Almanac Kung Fu. Se você quiser aprender de dentro da sua casa, passo a passo comigo, é só você conferir. Tem um link também da nossa comunidade no WhatsApp, te convido a ingressar, que lá eu vou
Também trazer os vídeos que eu trago aqui para o canal, você não perde nenhum se você estiver lá, e outras coisas mais que eu vou colocando para você também. Então confere aí, faça parte e venha também ajudar o canal se tornando um membro apoiador. Isso é muito importante, então seja um membro. Confúcio era aquele cara que acreditava que a chave para uma sociedade saudável e harmônica era obtida a partir da prática de algo que eles chamaram de Ren. Sim, Ren é como se fosse aquilo que eu falei, o estágio mais avançado que o ser humano pode chegar, a sua melhor versão. Essa é, digamos, a virtude primordial de Confúcio. A partir dela, todas as demais surgiriam. Em Ren, temos o radical homem ou pessoa e o componente que representa dois ou par. Os dois traços servem para indicar a reciprocidade entre as pessoas. Então, em Ren, se enfatiza a importância das pessoas sociabilizarem. A forma como agimos dentro de casa ou fora dela vai implicar diretamente se teremos harmonia ou não em nossas vidas. Por essa linha, se você é alguém que molda seus pensamentos e ações de acordo com a ideia de Ren, você contribuirá para uma sociedade melhor, uma sociedade em harmonia. Logo, você é considerado um Junzi, um cavalheiro, um homem nobre que segue por esse caminho. Também podemos dizer que Ren é o caminho do cavalheiro. Envolve ser gentil e cauteloso com as palavras e ações, ser rígido consigo mesmo e tolerante com os outros, ser imbuído da vontade de praticar a benevolência e a retidão constantemente, mas pode e deve evitar complacência com os erros alheios. Envolve também ser leal aos superiores, lembrando que a hierarquia das artes marciais de hoje é o produto daquela relação tradicional das famílias nobres dos períodos imperiais, que levavam consigo um estilo de vida baseado no confucionismo. E aqui voltamos a Xiao, piedade filial. Lembra que eu falei no último vídeo a respeito do ritual de ingresso do discípulo na escola? Parte desse ritual envolve esses valores confucionistas. No Kung Fu, chamamos de Wude, virtudes marciais. Para compreender melhor o significado de cada uma dessas virtudes que a gente encontra dentro do Wude, é importante se aprofundar um pouco mais no ensinamento de Confúcio. Até para que você possa se precaver de qualquer escola ou mestre mal intencionado que tente desvirtuar os verdadeiros ensinamentos. Muitas pessoas acabam usando como fachada esse lado filosófico para enganar os alunos, e é daí que surgem até aquelas seitas e aquelas situações ridículas que a gente acaba encontrando na internet, onde os alunos fazem um papel realmente ridículo. E isso, inclusive, acontece até em escolas não apenas de fundo de quintal, de mestres charlatões escondidos por aí, mas também em certas escolas até reconhecidas, mas isso é assunto para um outro vídeo. A virtuosidade do indivíduo normalmente é representada na figura de um homem cavalheiresco, aquele que tem uma conduta exemplar. É desse jeito que personagens como Ip Man é retratado nos filmes, inclusive. Em Ip Man 3, nasce uma lenda quando Ip, ainda jovem, é desafiado por um senhor que ele ainda nem conhecia. Tem diante dele um velhinho que começa a lhe dar umas boas tabefes de Wing Chun. O jovem Ip luta com cuidado para não atingir o senhor. Quando ele descobre a real identidade do velhinho, tratava-se de um mestre sênior dentro de sua árvore genealógica, do seu estilo, rapidamente ele se posta com muita cortesia. Olha aí a etiqueta e o senso de hierarquia confucionista sendo colocado na prática. Bem diferente de alguém como Bruce Lee, que ao ser retratado em Ip Man 3 era bastante arrogante, de nariz empinado, um jovem que não seguia os costumes clássicos confucionistas. Ele afronta o mestre e é capaz de feri-lo caso o mestre dê bobeira. Então, muito importante nas artes marciais, antes de saber lutar, é saber se portar. E pela tradição, ações afrontosas como essa de Bruce é que tendem a levar a sociedade ao caos. Nessa concepção, ele está indo contra a tal ordem natural observada por Confúcio, enquanto um aprendiz cortês hesitará golpear seu mestre, zelando por ele, imbuído pela virtude Xiao. Mesmo quando há brecha, ele não o atinge. A devoção filial ou o amor filial, Xiao Xun, para Confúcio, deveria ser feito por nós de modo natural, não deveria ser um fardo termos zelo e cuidado com os nossos superiores hierárquicos. Então deixo aqui mais um vídeo para você compreender um pouco mais a respeito da hierarquia do Kung Fu, de onde vêm os gestos, por que agimos assim, qual é a origem dessa etiqueta, por que a gente não vai descer o cacete no mestre, mesmo quando ele pede pra gente acertar ele ali, seja naquele sparring light, né? Ou quando ele está demonstrando uma técnica, a gente tende a não querer machucar o mestre, a gente sente uma coisa estranha.
talvez seja a introjeção desses valores confucionistas. É claro que a gente tem que tomar cuidado com aqueles mestres que vão usar isso contra a gente, como eu já mencionei anteriormente, né? Aquele mestre que só te bate, você nunca toca nele. Você também tem que tomar um cuidado, porque diante de boas virtudes, assim como uma espada, né? Ela pode ser usada para o bem, mas também para o mal. Então a gente precisa estudar e estar se relacionando com pessoas que são boas, que são, como Confúcio dizia, Ren, né? Carregam um lado cavalheiresco, são esclarecidas, não são cheias de mistérios, como a gente acaba encontrando alguns mestres fanfarrões por aí. Então tome cuidado e estude. O Xue é importante. Você, enquanto Xue Shen, enquanto aluno, precisa de Xue, de estudo. Então leia, busque pesquisar, busque contestar, né? Cada lugar que você aprende algo não deve ser uma questão de hierarquia, onde você não fala nada, onde você é submisso, onde o jovem não tem voz. Pelo contrário, o mestre também tem ali o seu posto hierárquico, aquele mais velho, ele tem mais conhecimento, mas também deve muitas vezes descer ao nível do aluno para que possam se relacionar de forma cordial, honesta, sincera, com muito respeito. Então, diante disso, eu pergunto, até onde vai a sua devoção filial? Comenta aí embaixo. Deixa o seu like, se inscreve, ative o sininho de notificações, confere os links na descrição, venha fazer um curso online com o professor Gabriel e ingresse em nossa comunidade aqui do WhatsApp, do Mundo Kung Fu. E nos vemos no próximo vídeo aqui do canal. Saudações cordiais, Zaijian! Confucionismo, taoísmo, budismo. Os 3 pilares do pensamento chinês. Nem parece que é tarde, né? Tá parecendo noite, mas tá gostosinho.